Mateus 25, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens estavam preparadas, entraram com ele para o banquete do casamento e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eles, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você pode sentar-se no seu lugar. Querida Igreja do Senhor, queridos obreiros, ao receber o convite do pastor Neemias, por meio do pastor Divino, eu orei a Deus e pedi a Ele uma palavra essa noite. E Deus me colocou no meu coração essa narrativa, essa história popularmente conhecida como a parábola das 10 virgens. Eu disse aqui no ano passado, eu queria repetir novamente. Há quase um ano, eu tenho dedicado o meu ministério, boa parte dele, aos estudos das parábolas contadas por Cristo. As parábolas de Jesus são patrimônio cultural da humanidade. Alguns
algumas das parábolas contadas por Cristo estão entre as histórias mais conhecidas de todos os tempos. Na igreja onde eu sou pastor, ontem nós ministramos ali a 40ª parábola. E essa parábola que nós acabamos de ler, ela é, pastor Divino, considerada uma parábola de juízo. Uma parábola de juízo. Jesus, ele termina essa parábola dizendo: portanto, vigiai, estais alertas, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu estava lendo e eu queria deixar em primeiro lugar destacado, ressaltado, que essa parábola ela tem como foco principal a doutrina incontestável. Eu vou repetir. Essa parábola tem como foco a doutrina incontestável da segunda vinda de Cristo. Eu tenho duas notícias para dar para a igreja. A primeira, pastor Zé Rodrigues, eu tenho certeza absoluta que Jesus voltará. Eu não tenho dúvidas nenhuma que a vinda dele é certa. A segunda notícia, eu quero tranquilizar você. Eu não vou marcar o dia. E você deve fugir de todo aquele que marcar o dia. O dia e a hora eu não sei e não vou conjecturar. Essa parábola ela tem como foco dizer que a vinda de Jesus ela é incontestável. Eu estava lendo a literatura rabínica. Segundo um estudioso, professor do Novo Testamento, Greg Kinner, ele vai dizer que há uma parábola rabínica tardia. E essa parábola, pastor Moisés, diz que um rei mandou convidar todos os súditos para um grande banquete. Porém, pastor Neemias, o rei não marcou o dia e nem a hora. E a parábola rabínica ela vai dizer que só entraram no banquete aqueles que estavam à porta, preparados no dia que a hora do banquete chegou. A parábola rabínica, ou melhor dizendo, as parábolas rabínicas, como essa que eu contei, elas têm o objetivo de falar da morte. Todavia, a parábola das 10 virgens, ela tem o objetivo de falar da segunda vinda de Jesus. E eu não sei porquê.
eu tenho viajado, eu tenho pregado, eu tenho acompanhado, e a segunda vinda de Jesus quase não é falada mais nos púlpitos. Pastor Daniel, nós estamos deixando de falar naquela que é a doutrina que culmina todas as demais doutrinas. Pregadores não gostam de pregar sobre a segunda vinda. Tem medo porque não dá ibope, não abre agenda. Tem pregadores que já falou, pastor, esse negócio da segunda vinda aí, para com isso, vai fechar a porta. Isso aí não faz o povo pular, rodopiar. Isso aí não faz o povo fazer aviãozinho. Irmãos, estais alerta, a segunda vinda de Jesus, ela é certa. Tem gente que vive como se a segunda vinda dele fosse algo irreal. Eu queria, hoje é culto de estudo bíblico, eu queria falar algo aqui. O Novo Testamento nosso tem 27 livros. Desses 27 livros, apenas 4 não falam da segunda vinda. Portanto, 23 livros falam que Jesus voltará. A Assembleia de Deus, ela surgiu há mais de 100 anos, falando que Jesus salva, cura, batiza e que um dia ele voltará. 23 livros, apenas Gálatas, Filemão, 2ª e 3ª João não falam da vinda de Jesus. Pastor Silas, alguém falou comigo na internet, como é que um homem estudado, que tem curso superior, acredita nessa balela? Eu respondi, sabe por que eu creio que Jesus voltará? Porque as Escrituras testificam. Os profetas, por exemplo, Daniel falou da primeira, mas falou da segunda vinda. O próprio Jesus, ele disse que voltaria. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei, eu voltarei. Quando o pastor divino, Jesus, ele foi interrogado, ele disse, em breve vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Agora olha, os profetas falaram, o próprio Jesus falou, mas não para por aí. Seres angelicais falaram também. Lucas, ele vai registrar
em Atos capítulo 1, quando Jesus ele foi assunto ao céu, dois seres angelicais, eles disseram: esse mesmo Jesus, esse mesmo Jesus que subiu, ele voltará, ele voltará. Mas não para por aí. Os profetas falaram, o próprio Jesus falou, seres angelicais falaram, e os apóstolos falaram. Pedro, Paulo, João, todos eles falaram. E eu vou dar um dado. Quem é que é membro da igreja? Quem participa da ceia? Quem? Levanta a mão. A ceia, pastor Divino, a ceia, pastor Neemias Zé Rodrigues, é um testemunho da volta dele. Quando você pega o cálice, quando você pega o pão, você está anunciando a morte e a volta dele. Ei, a ceia é um memorial. A ceia você testifica: eu creio que ele voltará. Jesus aqui, ele começa a parábola dizendo: então, o reino dos céus. Essa palavra então, portanto, então, ela dá uma ideia de continuidade. Continuidade. Jesus não estava começando um discurso, não. Jesus estava continuando um sermão. E ele vai dizer: então, o reino dos céus, versículo 1, é semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Irmãos, Jesus ele vai usar a figura de um casamento, e ele não está falando, se referindo a um casamento do Ocidente. Não, pastor. O Senhor melhor do que eu sabe. Jesus está falando de um casamento do Oriente Médio. Um casamento no Oriente Médio, ele costuma durar até 7 dias. E aí você pergunta assim: pastor Silas, como é um casamento no Oriente? A noiva geralmente ela fica na casa dos pais, rodeada de damas de companhia. O professor Greg Kinner, que vai estar no Brasil este ano, ele diz: ser convidada para ser uma dama de companhia da noiva é um privilégio. Você vai estar na companhia da noiva. Alguns intérpretes vão dizer que as 10 poderiam estar ou na casa da noiva ou do pai da noiva, ou na casa do noivo, e quando o noivo vai buscar
elas acompanham. Eu creio que essas 10 estavam na casa da noiva. A noiva, ela está preparando para o casamento, para o encontro com o noivo. Ela está sendo adornada, enfeitada, a expectativa, a ansiedade por ver o noivo. De repente, diz a cultura do Oriente Médio que o noivo, ele sai da casa dele ou do pai dele, aonde vai acontecer a festa. E o que o noivo faz? Ele sai em busca da noiva. E junto com o noivo vai uma grande comitiva. E aquela comitiva, ela vai pulando, dançando, festejando. Porém, a comitiva geralmente vai ao entardecer. Quando o noivo chega na casa da noiva, já é noite. E nós precisamos entender que naquela época não havia poste da CEMIG, não havia energia elétrica, não havia, pastor Moisés, luz de LED, não havia nenhuma lanterna. O que havia naquela época era lamparina, e essa lamparina, ela tinha um pavio que era mergulhado no azeite, e aquele pavio era aceso. Então o que acontecia? Eu estive estudando quem carregava a lamparina, olha aqui para mim, precisava carregar perto do rosto, não é lá embaixo, é perto do rosto. Por quê? Porque de noite, naquela região, havia muitas meretrizes, bêbados, havia arruaceiros. Quando você olha alguém no escuro, você não consegue identificar. Então a pessoa carregava a lamparina perto do rosto do pastor Daniel. Para quê? Para que ela fosse identificada. Se ela não tivesse a lamparina, ela era considerada, no mínimo, suspeita. Epa, por que essa aí não está carregando lamparina? Por que ela não se identifica? Será que é ladrão? Será que é meretriz? Será que é um bêbado? Será que é um arruaceiro? Então a pessoa carregava a lamparina perto do rosto. Se a pessoa não tivesse pastor divino, ela era barrada. Na minha festa não entra sem identificar. Eu não sei quem você é, eu não vos conheço, e olha aqui, eu não vou correr o risco de deixar penetra, meretriz, prostituta, ladrão. Eu não vou permitir entrar na minha festa. Eu vou falar.
Eu vou falar. Crente que é crente, ele tem azeite, ele tem lamparina, ele tem identidade. E o que acontecia? Quando o noivo chegava, ele pegava a noiva e ele ia conduzir a noiva até a casa do pai, provavelmente, e lá na casa do pai, a festa, ela ia se iniciar. Só que Jesus disse que o noivo atrasou, demorou. Pastor, o noivo demorou, o noivo atrasou. E Jesus diz aqui, 5 delas eram insensatas, eram loucas, 5 eram prudentes. As insensatas, preste atenção, daqui a pouco eu vou falar. Todas eram virgens. Todas. Jesus não falou assim, 5 virgens e 5 mulheres casadas. Não, não é isso não. Jesus não disse, pastor Zé Rodrigues, 5 virgens e 5 meretrizes. Não. Jesus falou que eram 10 virgens. Quem era o público de Jesus? Os judeus. Jesus não está falando para gentio. Jesus não está falando para pagão. Trazendo isso para a igreja, é como se Jesus estivesse falando 10 crentes. Não é 5 crentes e 5 ímpios. Não. Não é 5 crentes e 5 muçulmanas. Não. É 10 crentes. As 10 eram virgens. E as 10 tinham lâmpada. Jesus não falou que 5 tinham lâmpadas e 5 não tinham. Não. Todas elas tinham lâmpadas. A diferença eu vou falar daqui a pouco, mas você já sabe. Pastor, o que essa parábola quer dizer? Irmãos, Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é grande em benignidade, Deus é gracioso, mas Ele também é justo. Um dia a porta fecha, um dia a porta vai fechar, um dia alguém vai bater e vai ouvir: eu não vos conheço, eu não vos conheço, eu não vos conheço. Eu vou falar, tem um texto de Paulo, pastor Divino. Paulo escreveu um texto que toda vez que eu leio eu fico perplexo. Romanos, ele disse assim: considerai a bondade e a severidade de Deus. Considerai a bondade
a severidade de Deus. Um dia o juízo chega. A pessoa vai brincando. Ela vai levando a vida toda torta. E ontem eu até falei lá na igreja, tem gente que até canta: eu vou deixar a vida me levar, cuidado, porque uma hora o juízo chega, uma hora a porta fecha, e você que não entrou quando era para entrar, pode se deparar com a porta fechada. O meu filho, eu vou falar, não ia falar, não vou. Meu filho, ano passado, olha o juízo. Eu pagava para ele uma das melhores escolas de Belo Horizonte. Quase R$1.000. Não é faculdade não, escola. 6º ano, 7º ano. Meu filho foi brincando. 5º mês, a diretora me chama: pai, o seu filho não está levando a sério. E aqui, o aluno não tem tempo para recuperar não. Aqui não é escola pública. Aqui o negócio é sério. Chamei meu filho e ele falou: fica tranquilo, pai. Tá tudo dominado. Eu olhei para meu filho e falei: você tem o que eu não tive. Eu estudei a vida toda em escola pública. Meu pai, assalariado, não podia pagar. Eu ia a pé. Você tem a melhor escola. Você tem van que leva e traz. Eu tinha que pegar a fila da merenda da prefeitura, aquele macarrão aguado. Como eu tinha dificuldade para segurar o prato, eu ia peneirando a água do macarrão até chegar na mesa. Quando não era macarrão aguado, era arroz com colorau. Falava era arroz temperado, mas não era nada, era arroz avermelhado. E você tem merenda boa. O aviso veio. 5º mês, passado 2 meses, ô pastor, o problema é que não fala pai, mas fala pastor. Pastor, seu filho não vai passar. Eu fui chamado lá. Moral da história, final do ano, fui reprovado. Eu chamei meu filho sem falar nada e falei para ele: ô Yuri, o que você acha? Alguém pegar R$15.000 nessa crise e jogar no lixo? Pai, é muito burro. Quem joga R$15.000 no lixo é burro. Aí eu fiz igual Davi, né? Quando o Natan contou a parábola. E Natan, quando Davi deu o veredicto, aí o Natan falou: esse homem é você. Eu fiz igualzinho, só que ali o burro é eu. O juízo veio. Eu fui na escola, tentei dar uma prova de recuperação e tal, não tem jeito.
vai ter que repetir. Eu falei o que eu pagava de mensalidade, de van, de lanche, uniforme, 15 mil reais que eu joguei fora. O juízo veio. E a minha vida e a sua diante de Deus. Uma hora a porta vai fechar. Uma hora o juízo chega e Deus diz: basta. Considere o juízo de Deus. Eu falei aqui, as 10 tinham lâmpadas, as 10 tinham azeite, as 10 eram virgens. A diferença foi qual? 5 tinham azeite de reserva. A diferença é essa. 5 tinham azeites de reserva. Elas estavam preparadas para uma eventualidade. Irmãos, sabe o que é? Eu não vou ter tempo para falar tudo, mas aqui está a questão soteriológica da perseverança. Crente que é crente persevera. Crente que é crente persevera. Ah, mas Jesus está demorando, mas eu estou perseverando. Eu estou esperando. Eu estou atento. A doutrina soteriológica da perseverança tem que ser pregada. Tem crente aí, irmão. Tem uma mensagem minha, se você puder assistir, está no YouTube. A mensagem minha chama: tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Tem gente que começa bem. As 10 virgens começaram bem. Começar bem é fácil, pastor. Mas começar bem não quer dizer nada. O segredo é terminar bem. Pastor Zé Rodrigues tem muito mais anos de ministério do que eu. Eu tenho certeza que ele é testemunha de muita gente que começou bem, mas acabou mal. Eu vou fazer 20 anos de ministério, vou completar. Se Deus permitir, ano que vem. Eu já vi muitos pregadores, pastor Moisés, começaram comigo lá no Ipiranga, região do Ipiranga, começaram comigo e hoje estão nas drogas, hoje estão na sepultura, foram assassinados no crime. Eu tenho amigos que pregavam muito mais do que eu, mas não foram perseverantes. O segredo não é começar bem, é terminar bem. É terminar bem. Você quer? Eu dou um exemplo. Judas começou bem. Irmão, Judas teve um privilégio que eu e você não temos. Judas comeu do pão que Jesus multiplicou. Você já parou para imaginar?
Você está num churrasco, vamos falar na nossa língua. Você está num churrasco, tem uma picanha só, 900 gramas. Aí você olha um tanto de gente e olha para a picanha e fala: meu Deus, essa picanha não vai dar. Eu sou apaixonado por churrasco. Eu até curso, no ano passado eu fiz de churrasco. E quando eu vejo que tem muita gente, eu deixo a picanha por último. Eu vou enfiar com alcatra de dentro, fraldinha, e depois eu guardo a picanha. Agora imagina, obreiros, tá lá picanha, 900 gramas, e de repente Jesus pega a picanha, começa a partir, e a picanha não acaba, ela vai multiplicando, Judas, ele viu isso, mas ele não terminou bem. Ele começou bem, mas ele terminou mal. O segredo não é começar bem, o segredo é perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Aleluia! Naquela época, segundo o professor Kennedy Bailey vai falar: não ter azeite de reserva, deixar a lamparina apagar, era um insulto ao noivo. 5 delas deixaram o azeite acabar. Não tinham azeite de reserva. O meu horário está findando, mas eu preciso dizer: em terceiro lugar, não espelhe a sua vida em quem é insensato. Pare de copiar. Não finge: mas fulano fez. Se fulano fez, não deu mal, por que eu não posso fazer? Não espelhe a sua vida em quem é louco. Tem gente espelhando a vida em quem é louco. Não, pastor Divino, nós não podemos espelhar a nossa vida em quem é louco. Tem um testemunho. Eu ouvi esse testemunho na região do Ipiranga, na década de 90. Diz que um crente trabalhava numa empresa e essa empresa fabricava peças de carro. E ele viu, pastor Divino, todos os colegas roubarem a empresa. Na hora do almoço, levavam marmita. Depois de almoçar, eles pegavam uma peça, colocavam dentro da marmita para vender lá fora para o mercado paralelo. Era o único jeito que eles tinham de aumentar o salário, roubando a empresa. Aí tinha um cliente lá. E esse cliente, ele começou a ver todo mundo roubar e ele não. O salário dele era salário mínimo. Passou 1 ano, 2 anos,
tentação não é pecado. O pecado é ceder à tentação. É por isso que eu falo aqui no meu livro. Jesus, ele ensinou: não nos deixe cair em tentação. Tentação não é pecado. Cair em tentação é. Um dia, pastor Divino, esse irmão falou que resolveu roubar. Aí todo mundo rouba. Todo mundo rouba por quê? Nunca deu problema para ninguém. E esse irmão lavou a marmita, pegou a peça, colocou dentro da marmita, colocou o pano de prato, colocou a gominha e jogou dentro da mochila. Quando ele desceu no elevador para ir embora, que ele entra no corredor, tinha uma fila. Ele olha a fila e fala: que fila é essa? E alguém falou assim: o patrão conseguiu eliminar aí uma autorização para vistoriar todos os funcionários na saída do trabalho. O irmão falou: eu vou voltar e devolver. Quando ele virou para voltar, os guardas falaram: quem desceu não pode subir mais. Entra na fila. E ela vai. E aí nessa hora o cara vira crente de novo. Jesus tem misericórdia. O Senhor sabe, e foi só hoje. Foi só hoje. De repente passou um perto dele e falou: Pai, Senhor, irmão. Como é que fala? Quando a hora dele foi chegando, quando o soldado olha para ele e fala: o senhor, por gentileza, pode abrir a mochila? O chefe olha e diz: esse aí não. Esse aí eu ponho a mão no fogo. Esse aí é crente. Esse aí tem 10 anos eu estou ouvindo ele aí dentro falar de Jesus. Esse aí ninguém vai revistar não. Aí eu ponho a mão no fogo, coitado, queimou a mão. Não espere a sua vida em quem é insensato. Não espere a sua vida em quem não é prudente. E em último lugar, eu encerro. Em último lugar, cuidado com quem está sem azeite ao seu lado. Cuidado com quem está sem azeite, porque vai tentar pegar o seu. Dai-nos do vosso azeite. Não vou dar não. Não, o que é meu é meu. O que é meu, a minha identidade, ninguém vai tirar ela de mim. Ninguém. Portanto, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.